Olá, paz do Senhor, meu nome é Jorge Lamy, sou pastor da Assembleia de Deus de Trajoso. A nossa igreja tem congregações em Cascais, em Oeiras e também Valpaços, e sou mais um algarvio, nascido em Portimão. Agradeço ao pastor Isaac por este convite, também ao Ministério Encontro Vida, por poder partilhar um pequeno pensamento sobre a Palavra de Deus. Somos amigos da palavra também. Neste momento também de prova que vocês estão passando, quero-vos dizer que nós estamos convosco nessa luta, estamos em oração, vocês estão nas nossas orações e estamos também ao vosso lado para ajudar naquilo que for necessário. Eu acredito que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio nesta palavra de Deus também para vocês. Amém? Todos nós estamos lembrando aquilo que aconteceu na semana passada, tristes acontecimentos que aconteceram em Washington, no dia de 6 de janeiro, relacionado com a invasão do Capitólio e naquele momento tão importante para a nação americana, a confirmação do novo presidente que seria ali proclamada, e houve aquela invasão, mas tudo foi apaziguado de alguma forma. Mas é interessante pensar um bocadinho na oração que o capelão do Capitólio fez no final, em que ele podia fazer uma alusão ao emprego das palavras, né? Baseado em Provérbios 18, 21, em que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Que nós possamos empregar a palavra de Deus para a vida e não para a morte, né? De maneira nenhuma devemos usar a palavra de Deus em vão, de maneira alguma, nem fora do contexto. Lembramos que a palavra ela é viva, ela é eficaz e a verdade possamos usá-la para bênção e não para destruição, né? Ficamos tristes quando a palavra de Deus é tirada do seu contexto, de alguma forma, para levar as pessoas à ressurreição, à discriminação racial e outros aspectos de discriminação, ao ódio e até à destruição, à barbárie. Às vezes é triste que assim aconteça. Nos tempos de Jesus, após a sua ressurreição, os discípulos também estavam preocupados um bocadinho com o poder político. Eles procuraram Jesus, porque ele agora tinha vencido a morte. Perguntaram se era naquele momento que Jesus instauraria o seu governo político na terra. E sabe o que é que Jesus respondeu? Ele disse que o seu reino já estava entre nós. E é verdade, o reino do Senhor é um reino espiritual. O reino do Senhor, neste momento, a era da graça do Senhor, é um reino espiritual. E o Senhor sempre falou na separação entre a Igreja e o Estado. Em Mateus 22, 21, está registado em relação a pagar os impostos. Jesus disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É verdade que o mundo está no maligno, sabemos que o diabo é o príncipe deste mundo e enquanto aqui estivermos, na verdade, temos estas lutas, estas provas, mas também temos que saber que a Bíblia nos manda orar. É o Senhor que nos manda orar. E Paulo escreveu a Timóteo neste sentido, que devemos orar pelas autoridades instituídas, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, né? Também o apóstolo Paulo, e não só Paulo, mas Jesus, ele fala, na verdade, da importância de sermos cumpridores das leis civis. A nossa guerra, a nossa luta é diferente. E Paulo registrou isso em Efésios 6, 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. Nós temos uma luta espiritual. Temos sim que lutar contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jesus, quando Pedro ele foi defender Jesus com uma espada, quando vieram os guardas no Getsemane para o aprisionarem e levarem preso,
Pedro, ele pegou da sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreendeu. Aliás, Jesus restaurou na orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E está aqui uma declaração muito interessante para nós também. É em Mateus 26, 52. Todos os que lançam a mão da espada, a espada morrerão. Então somos chamados a ter um compromisso com a palavra. Aliás, é este o tema destas primeiras duas semanas de janeiro, em que a Aliança Evangélica ela promove a Semana Universal da Oração, falando do compromisso com a palavra. É este o mote para este ano 2021, na Semana Universal da Oração. Em Mateus, no capítulo 28, verso 20, Jesus, ele diz que devemos guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado. Não é? Quando Jesus enviou os seus servos a fazer discípulos, na verdade devíamos ensinar aqueles que haviam de receber a palavra, na verdade, a guardar toda a palavra, a aplicar, ouvir e aplicar a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, na verdade, lembramos que nos mundos vieram à existência. Tudo veio à existência. Diz, haja luz, haja firmamento. Por aí fora, o Senhor foi falando. Simplesmente ao homem, Ele formou do pó da terra, fez barro e soprou nele o fogo da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa também, porque ela cura as doenças. Nós podemos ver em Salmos 107, verso 20. Ele diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Também em Mateus 8:8, quando um centurião veio buscar auxílio a Jesus, pedindo pelo seu criado que estava enfermo, Jesus até se predispôs a ir à casa do centurião, mas ele disse, Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo ficará são. Jesus enviou uma palavra de cura e na mesma hora em que Jesus pronunciou uma palavra de cura, aquele criado, aquele seu servo ficou completamente curado. A palavra de Deus, ela também produz em nós vida espiritual. Se nós precisamos de vida espiritual, né? Precisamos. Porque Jesus disse que nós também somos, na verdade, não é só carne, na nossa vida não é só física, nós somos também temos também uma essência espiritual. Por isso que ele disse, nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. Assim como precisamos alimentar diariamente com o pão, os portugueses tanto amam e está enraizado na nossa gastronomia, o pão sempre acompanhando a refeição, né? Nós precisamos também diariamente nos alimentar da palavra de Deus. A nossa fé, ela é avivada, ela cresce, ela desenvolve-se através da palavra de Deus, a nossa vida espiritual. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em Romanos 10, 17, todos nós conhecemos esta afirmação do apóstolo Paulo, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Nós, como igreja, somos chamados a levar vida e não morte. Somos chamados a levar esta palavra que abençoa, que traz vida, que constrói, que traz edificação, que traz união. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. E não somos chamados a levar destruição, nem ódio, nem nada absolutamente disso. Somos chamados a fazer o verbo vivo. Jesus, o Senhor Jesus. Amém? Conhecido em todo o mundo. Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada. O Verbo se fez carne, como diz o apóstolo São João no capítulo 1. É interessante que também, na sua primeira epístola, capítulo 1 e versículo 1, João, ele diz, e o que era desde o princípio, e que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, né? Meu irmão, tenho procurado, na verdade, neste ano, meus irmãos, tenho procurado
incentivar a nossa comunidade aqui no nosso Ministério de Trajoso, em toda a área, em todas as congregações, para que este ano 2021 nós possamos ter um compromisso com a palavra e com o Senhor da palavra. Devemos ler a Bíblia, devemos ler a palavra de Deus, devemos também procurar vivê-la, ou seja, praticá-la, aplicar à nossa vida no dia a dia. Jesus comparou aqueles que ouvem a palavra e não aplicam a palavra às suas vidas como pessoas, o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Na verdade é que não tem estrutura. Quando vêm as provas, quando vem a dificuldade, a sua vida ela vai na corrente, ela vai cair, ela vai na verdade se destruir, não é? Porque não tem estrutura, não tem base, não tem alicerce. E estamos vivendo tempos difíceis, estes tempos de confinamento, estes tempos de Covid. Muitas pessoas estão preocupadas, estão ansiosas com o que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Se nós olharmos para a palavra de Deus, temos que ficar tranquilos. Estamos passando pela luta, mas a nossa vida, porque está alicerçada na palavra, porque nós ouvimos e procuramos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Estamos também passando pela luta, estamos passando pela prova, estamos nesta aflição. Jesus disse: no mundo teríamos aflições, mas Ele também disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos com Ele ao nosso lado, Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso Senhor. Então vamos confiar que Ele vai cumprir a sua palavra. Ele diz que vela pela sua palavra para cumprir. E uma das promessas de Jesus, também antes de ascender ao céu, para estar com o Pai, intercedendo por nós, que está à mão direita, foi que estaria conosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? Então que em todas as situações da nossa vida nós possamos aplicar os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é uma coisa para ser vivida dentro de um templo, dentro de uma casa de oração, dentro de um auditório cristão. Não, a palavra de Deus deve ser vivida, aplicada no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, nos nossos relacionamentos familiares, com os nossos parentes, com a nossa esposa, com o marido, com os filhos, com os nossos pais. Devemos aplicar os princípios da palavra de Deus em relação aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos chefes, se formos patrões, devemos a uma empresa, aos nossos empregados também, da forma como negociamos, devemos ser retos, justos, honestos. Em relação à sociedade civil em geral, nós devemos aplicar os princípios que a palavra de Deus nos indica, porque a palavra de Deus podemos dizer que é um manual que Deus nos deixou, assim como um eletrodoméstico, qualquer equipamento, ele tem um manual do fabricante. Deus que nos criou, Deus que nos formou, Deus que nos deu vida, Ele também nos deixou a sua palavra para que nós possamos também desfrutar a nossa vida ao máximo. Jesus diz que veio para dar-nos vida e vida com abundância, qualidade de vida. É verdade, temos provas, temos lutas, mas temos uma paz que o mundo não tem. Jesus nos deu a sua paz e Ele está conosco a cada dia. Aliás, Ele está procurando que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Ele diz que vela pela sua palavra para que se cumpra. Possamos, na verdade, viver esta palavra, aplicar esta palavra no nosso dia a dia, às nossas vidas. Mas também devemos testemunhar, partilhar a palavra de Deus. Aquilo que de graça recebemos, de graça devemos também partilhar àqueles que estão à nossa volta, que bem precisam de luz, bem precisam de paz, bem precisam de conhecer o Senhor Jesus, o Verbo vivo, a palavra viva. Amém? A palavra de Deus, ela é um bálsamo para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, sentimos uma paz interior tremenda, já tenho alguns anos, 50, já passei um bocadinho, mas tenho visto no meu percurso de vida, e há quase 40 anos na igreja, muitos irmãos, especialmente do passado, que não tiveram o privilégio de aprender a ler. Pessoas analfabetas,
Irmãos queridos, irmãos e irmãs, mas que são tão apaixonados pela palavra, que vivem a palavra, que têm a palavra cheia no seu coração. E aquilo que está cheio no seu coração, fala a boca. Fala a boca. E alguns deles são tremendos ganhadores de almas. Pessoas tão simples, tão humildes e até com algumas dificuldades, né? Mas Deus chama as coisas que não são para confundir as que são, né? Lembro-me na minha cidade, em Portimão, uma irmã muito querida chamada Palmira, irmã Palmirinha. Ela é uma ganhadora de almas, uma mulher simples, humilde, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela amava tanto o Senhor, amava a palavra do Senhor, tinha o seu coração cheio da palavra do Senhor, e por todo lado que ela ia, por todo lado que ela, na verdade, passava, ela dava testemunho da palavra de Deus. Eu, enquanto fui membro da congregação da Igreja de Portimão, vi dezenas e dezenas de pessoas que esta querida irmã trouxe a Jesus, trouxe para ouvir a palavra de Deus, inclusive a minha avó. O meu pai faleceu muito cedo e eu fui o primeiro da minha família a se converter, não é? Depois a minha mãe, a irmã, por aí fora, mas a minha avó, a mãe do meu pai, não conhecia a palavra de Deus, ainda que já tínhamos falado, mas sou muito católica. Mas Deus preparou até inclusive a sua salvação de uma forma tremenda. A minha avó adoeceu, foi parar no hospital de Portimão e quem lá estava também naquele quarto? A irmã Palmira. E ela falou de Jesus com um coração cheio de amor, com um coração cheio da palavra. E a minha avó Joaquina, ela pôde aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e partir salva para a eternidade. Que privilégio que nós temos hoje de saber ler. Amém? Que privilégio nós temos hoje de podermos ler a palavra de Deus. Que privilégio nós temos hoje de poder também até ter mais do que uma Bíblia. Não é? Que privilégio, não é? Há pessoas que nem conseguem ter uma Bíblia completa. Há, na verdade, lugares, na verdade, onde as pessoas, na verdade, vão passando uns papelinhos de mão em mão, por aí fora, memorizando para uns para os outros. Na verdade, papéis onde eles registram a palavra de Deus, porque não têm acesso a uma Bíblia, né? E mesmo hoje falamos, o mundo está, na verdade, a globalização do mundo. Nós vemos hoje que o acesso à internet, tudo isso, mas em muitos países, na verdade, há muitos sites, na verdade, e estes sites cristãos, onde está a palavra de Deus e outros que não interessam ao governo, eles são bloqueados pelo governo, não é? E então, irmãos, possamos valorizar aquilo que nós temos. Nós temos, na verdade, a capacidade de ler a palavra de Deus. Nós temos Bíblia. O que é que faz falta no ano 2021? Temos, na verdade, de valorizar a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, não é? Lendo a palavra de Deus, seja em qualquer formato, não é? Mas interessa é ler, não importa se é papel, se é digital, mas não interessa ter, temos que ler. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aplicar a palavra de Deus à nossa vida e partilhar a palavra de Deus com aqueles que estão à nossa volta. Palavra que na boca de Pedro é descrita como as palavras, da vida eterna. Jesus, Ele é a palavra viva. Ele tem as palavras da vida eterna. Desejo as maiores bênçãos de Deus para este novo ano 2021, para cada um de vós, para as vossas famílias, para a Igreja Encontro Vida e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem de outras comunidades cristãs, que Deus possa abençoar. Peço também diante de Deus uma bênção para o pastor Isaac, a irmã Lídia, a sua família e todos os cooperadores deste Ministério Encontro Vida. Que Deus ricamente abençoe. E muito obrigado, pastor Isaac, por esta oportunidade. Que Deus abençoe as vossas vidas.